Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Deus que nós estamos aqui para compartilhar da palavra dele. Se você está pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. Eu quero, antes de tudo, convidar você a se inscrever no nosso canal e receber semanalmente uma meditação com base na palavra de Deus. Tenho certeza que você será grandemente edificado pelo Senhor Jesus assinando o nosso canal. Hoje eu quero meditar contigo num trecho do Evangelho de Marcos, que faz parte da nossa leitura bíblica anual. Essa leitura corresponde ao dia 25 de outubro, segunda-feira da semana passada. Eu não consegui fazer esse vídeo na semana passada, mas estou fazendo ele agora, e para que a gente possa seguir na nossa leitura bíblica anual até o final desse ano. Então hoje eu quero meditar contigo no Evangelho de Marcos. O que me chamou a atenção nessa leitura do dia 25 de outubro foi esse trecho que eu vou ler aqui contigo. Marcos 11, versículos 12 até o 24, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Aleluia. Esse relato da figueira seca, pela palavra de Jesus, ele nos revela algo muito importante, muito interessante. A gente lê esse relato da figueira e a gente não vê muita relação com essa questão de Jesus expulsando aqueles que vendiam no templo. Parece que são duas histórias que não têm muita conexão, não têm muita ligação uma com a outra. Mas a verdade é que essas duas histórias possuem sim uma ligação, possuem sim uma conexão. E a conexão é justamente essa árvore, a figueira. E eu vou te explicar o porquê. A figueira, biblicamente, ela é um símbolo da nação judaica, é um símbolo de Israel. Durante toda a palavra de Deus, a figueira é associada com a nação de Israel. E aqui Jesus, ele, como de costume, ele usava de experiências naturais, experiências da natureza, acontecimentos corriqueiros humanos, ele usava disso para exemplificar verdades espirituais mais profundas. E aqui, essa atitude dele de amaldiçoar a figueira e no dia seguinte ela está completamente seca, mostra a realidade espiritual daquele povo. Então, Jesus, o Filho,
se manifestou na terra em busca dos frutos da sua figueira, em busca dos frutos da nação de Israel. Deus havia dado desde o início um mandato para aquela nação, para que ela fosse uma nação santa, um povo de sacerdotes, uma referência como luz para os gentios, como nós já meditamos aqui na palavra de Deus em Isaías 49:6, nós falamos sobre isso. Essa era a vontade de Deus para aquela nação, que eles fossem luz para os gentios. E Jesus, o Filho, o dono da figueira, quando veio em carne, quando veio na terra buscar os frutos da sua figueira, não encontrou frutos. Pelo contrário, ele encontrou uma casta de religiosos sem misericórdia, uma turma que não exercia a misericórdia e a justiça de Deus, mas um povo legalista, preconceituoso e orgulhoso por serem descendentes físicos de Abraão, e tinham orgulho disso e achavam que por isso seriam justificados, seriam salvos. Mas Jesus, em todo o tempo do seu ministério na terra, ele confrontou essa religiosidade, essa tradição religiosa, né? E Jesus, ele falava claramente: esse povo em vão me adora, porque eles ensinam preceitos de homens, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ensinam preceitos de homens, ensinam coisas pesadas para as pessoas que eles nem mesmo conseguem mover com o dedo mínimo. Então a religiosidade, a falsidade, esse orgulho religioso foi o que Jesus encontrou na sua figueira. Uma figueira estéril, sem a vida de Deus. Então Jesus vem em busca desses frutos e não os encontra. E diante desse quadro, Jesus, ele pronuncia uma maldição sobre essa figueira. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Com isso, Jesus estava decretando, sentenciando o fim do fluxo, né, do fluir da salvação por meio daquela figueira, daquele sistema religioso. Jesus aqui, em poucos dias depois desse fato, ele iria passar pelo seu sofrimento, crucificação, morte e ressurreição em Jerusalém. E aqui Jesus estava sentenciando que essa figueira realmente não daria mais frutos. Ou seja, a salvação, a bênção de Deus sobre as nações não viria mais por meio da religiosidade judaica, por meio dos ritos da lei de Moisés. Mas a velha aliança estava prestes a ser sepultada, a ser extinta pela nova aliança. O caminho da lei, o caminho da religiosidade iria ser extinto em breve e seria inaugurado um novo e vivo caminho pelo sacrifício de Jesus, pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho, em breve, em poucos dias, seria aberto para que toda a terra conhecesse a salvação de Deus. Não apenas os judeus, mas os gentios conhecessem a salvação de Deus. Então, por isso, Jesus pronunciou essa palavra sobre aquela figueira. Não era um ato casual, não era um ato, né, aleatório de Jesus. Tudo que Jesus fez, ele tem um propósito espiritual. E o propósito espiritual aqui era esse, era mostrar que a velha aliança não daria mais frutos, mas que uma nova aliança seria em breve inaugurada. E os frutos espirituais viriam daí. E aqui eu faço também uma aplicação para a minha vida. O que o Senhor me ensinou, o que o Senhor comunicou comigo nesses dias, né? Hoje, eu sou o corpo de Cristo, você é corpo de Cristo, você que passou pelo arrependimento, pelo batismo nas águas, pelo batismo no Espírito Santo, você está conectado em Jesus Cristo. Você hoje é videira, você faz parte da videira verdadeira que é Jesus. Você está conectado com Ele. Um dia, Ele vai voltar para a sua vinha, para a sua videira, para a sua plantação, para colher os frutos. Ele espera frutos de nós, Ele espera resultados,
do investimento de vida, de amor, de graça derramada sobre as nossas vidas. Aleluia. Ou pode ser que nós deixemos esse mundo e vamos até ele. Então, tanto Jesus voltando ou você partindo dessa terra, vai chegar o momento da gente apresentar os frutos da vida eterna de Deus em nossas vidas. O que essa vida eterna produziu em nós? O que essa vida eterna está gerando ou gerou em nós? Então vai chegar um dia em que o Senhor vai buscar frutos na nossa vida. E eu repito essa pergunta para você, a mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Se esse encontro acontecesse hoje, quais os frutos que Jesus colheria na minha vida? Quais os resultados que Ele tomaria nas suas mãos com satisfação, com alegria na minha vida? Eu deixo essa pergunta para você também. Quais os frutos que você tem produzido, proporcionado ao Senhor? Frutos internos e externos, frutos do Espírito, do trabalho do Espírito Santo dentro da sua vida, frutos dignos do arrependimento que você declara ter em Cristo Jesus, e frutos externos também, da multiplicação da vida de Deus em outras pessoas. Então o Senhor vai colher esses frutos. E eu espero que nenhum de nós seja removido da videira por falta de frutos, ou seque até a raiz como essa figueira por falta de frutos, quando o Senhor nos encontrar. Então eu fiquei pensando nisso, nessa meditação desse dia. O que o investimento da vida dele tem produzido na minha vida? Eu não quero ser uma figueira ou uma videira sem frutos. Eu não quero que ele encontre em mim somente folhas, somente aparência, somente nome de que vive, mas está morto. Eu não quero isso. Eu quero a vida de Deus produzindo frutos a 30, a 60 e a 100 por um na minha vida. Eu quero o Espírito Santo me enchendo, transbordando e potencializando as sementes que Ele já depositou na minha vida. Eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto racional, numa perfeita adoração, diária, constante, firme ao Senhor. Eu quero renovar a minha mente, transformar, passar por uma metamorfose pela renovação do meu entendimento, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero frutificar bastante. Por isso eu não posso guardar dentro de mim nenhuma semente. Você não pode guardar dentro de você nenhuma semente. Multiplique a boa semente, semeie a boa semente. Potencialize essa semente com a unção e com a graça do Espírito Santo, para que o Senhor naquele dia, ou em qualquer dia, mesmo que não seja o último dia, o dia do retorno de Cristo ou o dia da tua partida, quando o Senhor te pedir frutos, você tenha com alegria o que oferecer. Como Abel ofereceu dos frutos da terra o melhor para Deus. Assim seja você, assim seja eu, oferecendo os nossos melhores frutos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diariamente. Aleluia! Então, hoje, o Espírito Santo ele enfatiza em nossa vida essa necessidade de frutificar, de repartir a boa semente e a vida de Deus que Ele investiu em nossa vida, usando todas as formas, para todas as pessoas, em todos os lugares, com todos os teus dons e talentos, para gerar frutos para Deus. Filhos, filhas espirituais, frutos do Espírito, manifestações poderosas do Senhor na tua vida. Amém? Que assim o Espírito Santo possa te abençoar nessa semana, que o Espírito Santo possa acrescentar mais e mais frutos espirituais na tua caminhada em nome de Jesus. Obrigado por ouvir essa palavra, que você tenha uma semana
cheia da graça do Senhor. Daqui a 2 dias eu vou postar a meditação correspondente ao dia 1º de novembro, para que a gente fique atualizado na leitura e nas meditações bíblicas. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ouvir essa palavra. Recomendo mais uma vez que você assine o canal e compartilhe essa palavra de graça e de bênção com pessoas que você ama. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Grande abraço.